Nós estamos falando que Jesus Cristo veio salvar e não condenar. Então nós estamos usando esse título, ok? Agora então, como parte 2. Jesus Cristo não veio condenar. Jesus Cristo veio salvar. Essa é a segunda parte da mensagem. E por que nós estamos pregando essa mensagem? Porque entendemos que é um momento oportuno frisarmos isso, apertarmos mais uma vez essa tecla. Pois, diante de algumas catástrofes, tem muitos cristãos atribuindo a Deus, colocando na conta de Deus, muitos cristãos estão colocando na conta de Deus, coisas que Deus jamais fez e jamais faria. Muitos, sem mesmo perceberem, estão dizendo que Deus Pai está matando, está roubando, está destruindo. Em outras palavras, estão chamando Deus do causador das tragédias da humanidade. Amados, queridos de Deus, até quando os profetas do caos de plantão serão ouvidos? Terão a nossa audiência? Até quando eles vão usar o nosso tempo para vomitar um monte de coisas que a palavra de Deus não apoia? E falam em nome de Deus e colocam na conta de Deus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que crer em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem central do Evangelho, a mensagem de amor, a mensagem da graça, a mensagem de que Deus importa sim conosco. Aliás, a Bíblia diz que Ele já deu provas do seu amor para conosco. Estamos usando o texto de João 3,17, que diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, ao planeta Terra, às pessoas que habitam nessa terra, não para condenar as pessoas, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Cristo Jesus. Salvo por meio de Cristo Jesus. Na primeira parte dessa mensagem, nós estudamos a diferença entre a religião, que ensina sobre um Deus causador de tragédias, e o Evangelho de Jesus Cristo, que é o ensino sobre o Deus que veio salvar o mundo e não condenar o mundo. Portanto, se você não viu a primeira parte, por gentileza, assista a primeira parte, que vai abençoar ricamente a sua vida, o seu coração. Em seguida, para ilustrarmos a obra salvadora de Jesus Cristo, nós queremos então dar continuidade falando sobre Jesus quando ele vai à cidade de Jericó. E eu quero usar como primeiro ponto dessa mensagem, o pecador salvo. Esse é o primeiro ponto da minha mensagem. Aqui nessa história, nós temos um dos muitos exemplos sobre Jesus Cristo salvando. Jesus Cristo amando, Jesus Cristo se importando, Ele extremamente interessado, voltado, quase que sendo cativado pela necessidade da humanidade. Lucas capítulo 19, o versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. A expressão entrando Jesus em Jericó revela algo muito grandioso sobre Jesus. Jesus entrando em Jericó revela muito sobre quem é Jesus. Pois a cidade de Jericó, quando foi conquistada por Josué, você que leu o Velho Testamento, você sabe dessa história. Quando Josué, ali no livro de Josué, conquista a cidade de Jericó, Josué fez um juramento solene contra aquela cidade. Josué amaldiçoou Jericó. Ele amaldiçoou Jericó. Veja o que ele disse em Josué 6:26. Olha a maldição que ele lança sobre a cidade. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. E que tipo de maldição? Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, e ao preço de seu filho mais novo, porá as suas portas. Esta foi a maldição lançada sobre Jericó. E obviamente Jericó foi reconstruída, e a história bíblica diz que exatamente aconteceu isso na vida daquele que lançou os alicerces de Jericó. O seu filho mais velho morreu, e depois, quando estavam terminando a restauração e a reconstrução, o filho caçula morreu.
Nós sabemos que maldição é a atuação do mal para causar adversidade, problemas, turbulências, angústias. Maldição é a ausência da bênção de Deus, é a ausência da mão de Deus. Como se não bastasse a cidade ter recebido uma palavra de maldição, de condenação, Jesus Cristo, ele entra nessa cidade que fora amaldiçoada, para encontrar-se com a pessoa mais depreciada da cidade. Um homem desprovido de qualquer consideração, de qualquer respeito, de qualquer admiração. Olha o versículo 2, eis que um homem chamado Zaqueu, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Veja a ironia das coisas. O nome Zaqueu significa puro. O nome puro em um indivíduo impuro. Um nome que não descrevia de fato quem era Zaqueu. Zaqueu significa puro. Mas a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Um homem mal visto, desprezado pela cidade de Jericó. É interessante que, fazendo um parênteses aqui, às vezes a gente pensa o seguinte, eu vou abrir uma empresa e vou colocar o seguinte nome, Jeová Jiré. Aí o nome por si só tem uma força, tem uma magia, e a minha empresa será, uau, maravilhosa. Outros acham que se colocar um nome não sei o quê, o nome por si só tem uma energia, tem uma força que vai fazer com que aquilo se vá bem. Interessante, esse homem chamava-se Zaqueu puro e vivia uma vida impura, amoral. É o que a Bíblia diz. Veja como Jesus Cristo não veio condenar a humanidade, mas veio sim salvar a humanidade. Zaqueu, o texto diz que ele era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, ou seja, ele não somente cobrava os impostos dos judeus para dar aos romanos, mas também liderava, ele era líder, era chefe, ou seja, ele treinava outros judeus para fazer o mesmo que ele fazia. Ele montava uma equipe, um time de cobradores de impostos. Ele colocava peso, jugo sobre os seus irmãos judeus, para beneficiar a nação romana. Quando o Império Romano conquistava uma região, para estabelecer o domínio naquela região, era colocado nesse território, conquistado um centurião. Naquela região havia um centurião. Você que lê o Novo Testamento, você que lê os Evangelhos, vê Jesus encontrando-se com centuriões, conforme a região que eles estavam. Então o centurião é um comandante de uma centúria de soldados, podia ser 100 soldados, 90, 120, enfim, uma centúria, um grupo de soldados, para manter a posição dominante de Roma naquela região, para manter a lei de Roma valendo naquele lugar. E logo era escolhido dentre o povo escravizado, alguém para cobrar impostos desse povo dominado, para que esses impostos fossem enviados para Roma. Israel era um povo vassalo do poderio do Império Romano. E Zaqueu era um responsável da região de manter funcionando esse sistema imperial romano de arrecadação. Esse era Zaqueu. Portanto, Zaqueu era visto por todos como traidor da pátria. Ao invés de Zaqueu ajudar a enfraquecer os romanos, Zaqueu ajudava a fortalecê-los, enfraquecendo os judeus. Ajudava a enfraquecer Israel e fortalecer a nação invasora. Será que Jesus Cristo veio salvar tal tipo de pessoa também? Será que a obra salvadora do Salvador Jesus inclui esse tipo de gente? Traidores, mesquinhos, mentirosos, simulados. O texto ainda diz que Zaqueu era rico. Você pode imaginar isso? Porque parte do que ele arrecadava, um percentual, era dele e de sua equipe de arrecadadores. Era o chefe da receita. Era o homem leão da região. Esse tipo de negócio lhe dava grande retorno econômico, grande retorno financeiro. Vejamos o quadro. Uma cidade amaldiçoada e um homem traidor do seu povo. Tudo naquele lugar. Será que Jesus Cristo veio salvar esse tipo de lugar, esse tipo de gente? Será? Claro que sim. Deus enviou seu Filho ao mundo, diz a Bíblia.
ao mundo, diz a Bíblia. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus. Sabemos que a fama de Jesus precedia Jesus. Antes de Jesus chegar em determinado lugar, as pessoas ali já tinham ouvido falar a respeito de Jesus. E Zaqueu, ouvindo sobre Jesus, pensou: eu gostaria de vê-lo. Eu gostaria de ir, ao menos ao longe, vê-lo passar. Eu queria ver Jesus. Porque a fama dele diz que ele abre os olhos dos cegos, que ele purifica leprosos, que ele liberta pessoas que estão debaixo da opressão maligna, satânica. Eu quero pelo menos vê-lo. Eu quero poder colocar no meu currículo de vida, de existência, que um dia eu pessoalmente vi esse homem chamado Jesus, o Nazareno. Olha o que ele faz aqui no versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Certamente não havia ninguém na cidade de Jericó que tinha disposição de fazer uma ponte, um elo, uma conexão entre Jesus e Zaqueu. Zaqueu não poderia telefonar para alguém e dizer assim: fulano, você que é aí um vice-prefeito, você que é uma pessoa responsável, faça essa conexão entre eu e Jesus, faça esse link entre nós. Possivelmente Zaqueu não encontraria ninguém naquela cidade que pudesse fazer isso para ele. E Zaqueu possivelmente se achava muito indigno de se aproximar de um santo homem, como eu, Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, tenho a minha consciência pesada, minha consciência latejante de que eu faço algo que, uau, né, não gostaria de fazê-lo. O texto diz que Zaqueu não conseguia ver Jesus por causa de duas coisas. A primeira era a multidão. Multidão aqui tem um significado literal, muita gente ao redor de Jesus. Mas também podemos aplicar da seguinte forma, pode significar muitas coisas. Multidão aqui pode ser muitas preocupações. Tem pessoas que ficam tão preocupadas com tantas coisas, que elas não conseguem ver Jesus. Não conseguem escolher, decidir ver Jesus. Ou muitas culpas. Multidão de culpas. Não, eu fiz muita coisa errada na vida. Ih, pastor, você não sabe como eu já vivi a minha vida. Não, esse negócio de Jesus, de religião, esse negócio aí, sabe, não é para mim, eu não sou digno. Então, uma multidão de histórias, de culpas, de medos. Algumas pessoas têm uma multidão de egoísmo. Não, eu não preciso. Eu vivi a minha vida bem aqui, eu sou um vencedor, eu já realizei muitas coisas na vida, eu não preciso de Jesus. É uma multidão, egoísmos, autojustificação. Multidão, essa multidão de coisas e situações não permitia que ele pudesse ver Jesus. E a segunda que a Bíblia diz é que ele era um homem de baixa estatura. Literalmente, ele era um homem baixinho. A Bíblia não diz qual era a medida dele, a altura dele, mas diz que ele era baixinho. Mas também nós podemos fazer uma analogia e aplicar dizendo que nenhum ser humano tem estatura suficientemente grande para poder ver Jesus. Ou seja, todos nós somos extremamente baixinhos para poder ver Jesus. Quem é que tem uma estatura moral, espiritual, de ética, de valores, para poder ver Jesus? Quem com as suas próprias obras e habilidades cresceu o suficiente para ser digno de ver Jesus? Ninguém. Mas a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu iria sim ver quem era Jesus, porque Jesus veio para salvar e não para condenar. Zaqueu viria Jesus de perto, mais de perto do que ele podia imaginar, em sua própria casa, na singeleza, na pureza, no convívio, onde a única coisa que ele iria perceber que emanaria de Jesus, a única coisa, era o amor dele. A única coisa. Zaqueu teria uma experiência com Jesus de introduzi-lo na sua casa, de fazê-lo sentar num lugar, numa mesa, de preparar uma refeição para ele, de dar algo para ele beber, e ele iria encontrar uma pessoa tão simples, tão meiga, tão cheia de paz. Ele ia encontrar uma pessoa tão
pura, na sua essência, no seu olhar, na sua fala, nos seus gestos. Ele ia encontrar uma pessoa que tinha um amor chamado ágape. Antes de Jesus, a terra não havia conhecido esse tipo de amor, o amor ágape. Descrito um pouquinho ali por Paulo, na sua primeira carta à igreja dos Coríntios, no capítulo 13. Aquele amor que não busca o seu próprio interesse. Era isso que ele ia perceber em Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas Jesus queria salvar Zaqueu. Zaqueu queria satisfazer um desejo, Jesus queria suprir uma necessidade de Zaqueu. Zaqueu, ele entendia que ele precisava de algo, ele precisava ver quem era Jesus. Mas Jesus disse, não, você não precisa, você tem uma necessidade. Seguindo o pensamento da primeira parte da mensagem da manhã, a diferença entre precisar e necessitar. Zaqueu queria satisfazer então um desejo, Jesus queria suprir uma necessidade, porque Jesus sabia que Zaqueu não podia viver sem salvação. Veja como Deus faz, muito mais além, abundantemente além, daquilo que pedimos ou pensamos. O meu segundo pensamento aqui é, confiando no amor de Deus. Se eu creio na revelação de que Deus é amor, logo se estabelece em mim um sentido de confiar em Deus. Se eu sei que Ele é amor, é natural eu ser influenciado por Ele, ao ponto de começar a agir como Ele. A história de Zaqueu nos constrange pela maneira como Jesus trata Zaqueu. Olha o versículo 4. Olha o versículo 4. Assim, Zaqueu correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Pois Jesus ia passar por ali. Provavelmente era a rua, era a viela, era a avenida principal de Jericó. E Jesus iria passar por ali. Essa expressão fala de que Deus, embora sendo tão grande, tão poderoso, Criador do universo, Ele, Deus, permite que eu e você façamos algumas previsões das ações de Deus. Você pode prever algumas coisas. Zaqueu previu que Jesus passaria por aquele lugar, onde havia uma grande árvore, que era uma figueira brava. Ou seja, havia sinais claros, evidenciáveis de que Jesus passaria por ali. E ele previu, eu vou correr na frente, eu vou subir naquela árvore, e Jesus vai passar por ali e eu vou vê-lo. Eu ficarei escondido entre as folhas da figueira brava. Ele não vai ver, ninguém vai me ver. Vamos fazer uma pequena aplicação em nossas vidas. É evidentemente claro que Deus, o nosso Pai, não nos abandona, nunca, jamais. É evidente isso. Por isso você pode prever algumas coisas. Você pode... Não, claro que é assim. Ele permite. Olha esse texto de João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele está dizendo, a meu respeito, a seu respeito, ele está dizendo, eu as conheço. Ele está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, eu conheço você. E elas me seguem. Segue a voz de Jesus. Segue a voz de Moisés? Não. A voz de Jesus. Olha lá, o 28. Eu lhes dou a vida eterna. Uau, Jesus está dizendo, eu lhes dou, é uma dádiva, é um presente a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ele continua dizendo, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Deus. Ninguém nos arranca das mãos do Senhor Jesus Cristo. Amados, ninguém aqui se refere a seres, anjos, arcanjos, demônios, entidades malignas, principados, potestades. Ele diz, ninguém nos arranca. Seres, pessoas, coisas, vírus, qualquer coisa, ninguém. Vamos crer nessa verdade divina. Se ele diz, ninguém arranca você da minha mão, você pode prever
Você pode imaginar, uau, bom, daqui a um mês, daqui a 3 meses, uau, legal. Zaqueu, ele conseguiu prever, Jesus vai passar ali, daqui 1 hora, daqui 2 horas, ele passa por baixo daquela figueira, eu vou esperá-lo lá. Jesus está dizendo que a salvação dele salva. Ninguém arranca você das minhas mãos. A minha salvação salva, salva, salva. Jesus está dizendo que o amor dele é maior do que o meu pecado. Aleluia. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. A religião diz ao contrário. A religião diz que a salvação é uma corda bamba. Você está salvo até o momento que você tropeçar. Tropeçou, pronto, não está mais salvo. Isso é religião. Mas Jesus disse, ninguém arranca você das minhas mãos. Por isso que eu disse, a salvação dele salva. Jesus Cristo declara que ninguém nos separa dele. Algumas pessoas, de repente, você na sua casa, você se lembra daquela canção que nós cantávamos? Que segurança sou de Jesus? Que segurança, Jesus é meu. Que segurança. Ninguém nos arranca das mãos de Jesus. O que nos liga à salvação salvadora é a nossa fé. Eu creio nisso. Pela graça somos salvos mediante a fé, diz a palavra de Deus. Na primeira parte dessa mensagem nós vimos algo importante sobre a fé. Eu quero repetir um pedacinho aqui. O acesso a esta provisão divina, essa salvação salvadora, se dá pela fé. A fé opera quando o nosso espírito diz sim, diz amém à palavra de Deus. A fé não é gerada na nossa mente, na nossa razão, na nossa compreensão humana. Não. A fé ganha vida no nosso espírito. Pois com o espírito se crê para a justiça, diz a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo disse que você não será arrancado das mãos dele. Aí tem a palavra. O que você faz? Você crê. Você diz sim, amém, eu creio, lambano, eu pego, é meu. O que eu estou dizendo é que a salvação é pela fé na obra de Cristo Jesus, e isto é a graça de Deus em ação. A palavra salvação no grego é sozo. Sozo significa libertação, bem-estar, prosperidade, conquista, vitória, alegria, abundância. Ele diz, eu salvei você. E o acesso ao suprimento de todas as necessidades da vida se dá pela fé na graça de Deus. Acesso ao suprimento das necessidades se dá crendo e agradecendo. E aqui eu faço ênfase na palavra necessidade. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, tomando os pães e os peixes em suas mãos, levantando os olhos, ele fez o quê? Deu graças. Ele não pediu que o Pai multiplicasse. Ele disse, Pai, eu te agradeço. A narrativa sobre Zaqueu diz que ele tomou uma decisão inusitada. Ele subiu numa árvore. Para um homem rico, era um ato humilhante escalar uma árvore e se esconder entre as suas folhas. E se alguém visse Zaqueu? Mas ele possivelmente se sentia seguro, escondido entre as folhas de figueira. Essa figueira, essas folhas de figueira, são as mesmas folhas que Adão e Eva um dia pegaram dessas folhas, tentaram costurar essas folhas para cobrir a sua nudez. É a mesma figueira que Adão e Eva tentou se esconder de Deus. Figueira é uma árvore nativa das regiões tropicais e meridionais da África. Foi introduzida no Mediterrâneo, cultivada pelos figos comestíveis e até mesmo pela madeira especial que ela tem. Olha o que diz aqui o verso 5, cheio de revelação. Quando Jesus chegou àquele lugar, a previsão previsível de Mateus deu certo. Aliás, de Zaqueu deu certo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Uau! Amados, percebo que a iniciativa de contato foi feita por Jesus. Foi Jesus quem dirigiu-se a Zaqueu. Jesus o chama pelo nome. Isso fala de amor.
Isso fala de afetividade, isso fala de cuidado, isso fala de importar-se com. Jesus faz muito mais do que Zaqueu poderia imaginar. Jesus ainda diz que quer dormir na casa de Zaqueu. Isso Zaqueu não poderia prever, jamais. Algumas coisas, como eu disse, você pode prever, mas algumas coisas não tem como eu e você prevermos. Sabe por quê? Porque Ele faz mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Zaqueu não podia prever que Jesus o chamaria pelo nome, e não somente o chamaria pelo nome, mas diria: ei, eu vou dormir hoje na sua casa, vou passar essa noite na sua casa. Isso Zaqueu não conseguia prever. Um santo entrando na casa e na vida de um miserável pecador. Olha o versículo 6, ele desceu depressa, versículo 6, então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria, e Jesus recebeu Zaqueu com alegria. Que encontro inesquecível! Zaqueu desce depressa daquela árvore, houve um encontro com alegria. A palavra grega para alegria aqui significa, ficou demasiadamente alegre. Sabe quando você fica alegre, que você, sabe, não consegue parar de movimentar a mão, os pés, o corpo? Ele ficou alegre, ele não sabia, se aproximava de Jesus, se cumprimentava de Jesus, se prostrava aos pés de Jesus, e ele ficou alegre, efervescente. Ele ficou cheio de alegria. Que encontro marcante, que coisa tremenda. Zaqueu deveria ter ali na sua mente, na sua lógica humana, na sua razão humana, um monte de sentimentos, de emoções, de pensamentos, de questões. Ele dizia: mas como que ele sabia o meu nome? Como que ele me chama pelo nome? E como que ele diz: eu vou passar essa noite na sua casa, Zaqueu? Mas o cérebro de Zaqueu, a razão, a lógica humana não podia entender isso. Não podia. Não podia mesmo. Ao ponto de, olha o versículo seguinte. Olha o próximo versículo, por gentileza. Todo o povo viu isto e começou a murmurar, a queixar. Começaram a dizer o seguinte: ele, Jesus, se hospedou na casa de um pecador. A palavra murmurar aqui significa se queixar injustamente, indevidamente. Aqui está o exemplo claríssimo entre o evangelho de Jesus e a religião. Muitos religiosos começaram a murmurar, dizendo que Zaqueu não era digno de receber Jesus em sua casa. E Zaqueu sabia disso. A casa de Zaqueu, no pensamento deles, adquirida com dinheiro ilícito. Aqui Jesus estabelece a diferença entre o que é santo e aquilo que é sagrado. Aqui tem uma diferença. O santo é todo aquele que Jesus justifica, perdoa, declara ser santo. Isto é santo. Sagrado é tudo aquilo que a religião escolheu, atribuiu sacralidade, atribuiu veneração, coisas, lugares, imagens, estátuas. Isso é sagrado para a religião. Existe uma diferença imensa. O homem ou os homens da religião judaica se diziam santos e por isso frequentavam somente lugares sagrados. O Senhor Jesus Cristo, autor da salvação, frequenta lugares onde pessoas necessitam de salvação, com a finalidade de torná-las santas. Talvez os religiosos pensassem: Zaqueu pode influenciar Jesus, pode corrompê-lo, Zaqueu pode macular a reputação de Jesus. Como é que ele vai entrar nessa casa? O que vão dizer dele? Mesmo debaixo de olhares de condenação, Jesus com seus discípulos entraram na casa de Zaqueu, não somente para ter uma refeição e um lugar para dormir. Não. Essa não era a primeira intenção de Jesus. Eu vou ter um jantar, eu vou ter um lugar para dormir. Não, essa não era a primeira intenção. A motivação espiritual de Jesus não era essa. Jesus disse: eu vou entrar nessa casa para salvá-los. É isso que eu vou fazer. Eu vim salvá-los. É possível que até mesmo na mente de alguns discípulos de Jesus passasse o pensamento de que aqueles homens religiosos estavam certos. Um pergunta para o outro: e daí, você vai com ele lá na casa de Zaqueu? Pois é, eu vou, né? Mas será que devemos ir?
Não, mas pergunta ela para Pedro, será que Pedro vai? Será que João vai? Bom, e o que vão dizer de nós? O que vão pensar a nosso respeito? Olha o que diz aqui no versículo 8. Jesus entra na casa de Zaqueu, está ali na mesa, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Uau! Veja que foi uma decisão de Zaqueu. Zaqueu disse: eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, decido restituir 4 vezes mais. Se eu defraudei, se eu despojei, roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Queridos, fazendo um parênteses aqui, repetindo muito do que nós pregamos nesta plataforma, neste púlpito, nessa igreja. As pessoas dizem: o pastor Pio não prega contra o pecado. Tem que pregar contra o pecado. Tem que pregar. Me diga uma coisa. Jesus chama Zaqueu e diz assim: Zaqueu, você é um pecador, você é um miserável, você é um ladrão, você é um publicano, você é um comprador de hipótese. Jesus fez isso? Sim ou não? Não, Jesus não faz isso. Jesus simplesmente entra na casa dele, como eu disse, na sua pureza, na sua singeleza, cheio de amor. E a verdade da presença de Cristo, a verdade do Evangelho, começou a constranger Zaqueu. E Zaqueu pensou: mas eu não sou digno. Então eu vou fazer o seguinte, eu tomei uma decisão. Não porque Jesus disse que eu sou pecador, não. Eu tomo a decisão, porque eu me encontrei com Jesus, eu estou me relacionando com Jesus, eu estou conhecendo a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus. Por isso, eu decido amar as pessoas, porque eu fui amado por Ele. Por isso, eu vou perder tempo pregando contra o pecado, se isso já foi resolvido há 2000 anos atrás na cruz. Nós devemos investir o tempo para as pessoas amarem a Jesus, querer Jesus, se apaixonarem por Jesus, receber o Evangelho, a mensagem dEle. Uau! Espontaneamente ele diz: Senhor, eu vou pegar a metade de tudo que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Pronto, Jericó vai ser conhecida como uma cidade que tem abundância. Não existe mais favela em Jericó, não existe mais necessitado em Jericó. Uau! Os jericoenses vão conhecer que Jesus passou na casa de Zaqueu. Vamos saber que algo aconteceu. Olha o que diz o versículo 9. Então Jesus lhe disse, agora Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Claro, a Bíblia diz em Gálatas: aqueles que estão em Cristo são descendência de Abraão, torna-se descendência de Abraão. Olha o resultado da vinda de Jesus Cristo à casa de Zaqueu. Zaqueu também foi salvo do domínio da ganância, do poder de Mamon. Zaqueu experimentou o que significa ter uma nova natureza, o que significa nascer de novo, nascer do Espírito. Agora Jesus finaliza ressaltando que ele não veio condenar, ele veio salvar. Olha o versículo 10. Versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que foi que Adão e Eva perderam lá no Éden? Eles perderam a posição de viverem em estado perfeito. Eles perderam o status de justiça. Agora Jesus Cristo diz que ele veio colocar cada ser humano na posição de dignidade, de justiça, na posição de viver sem nenhuma escravidão, na posição de viver sem nada assolando as suas vidas.
viver sem culpa, sem condenação, viver em plena e absoluta liberdade. Liberdade. Jesus disse, uau, entrou salvação nesta casa. Eu comparo esse pensamento, esse texto, com o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus entra no barco de Pedro, depois que Jesus ensina, Jesus pede para Pedro, vamos ali onde as águas são mais fundas. Jesus diz, lance a rede. Pedro questiona, faz ali argumenta a ideia de Jesus, a sugestão de Jesus, e depois Pedro lança as redes vieram cheias de peixes, aí fez sinal a outro barco, e aí os dois barcos se encheram de peixes, e de repente Pedro, caindo em si, se dá conta, e cai de joelhos e se prostra diante de Jesus, e diz, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Da mesma forma, ele entra na casa de Zaqueu, ele ama Zaqueu, ele surpreende Zaqueu, ele cuida de Zaqueu. De repente Zaqueu diz assim, Senhor, é o seguinte, é impossível alguém ter um encontro contigo, sem ser completamente transformado. Isso é o Evangelho. Essa é a diferença entre religião e Evangelho. Essa é a diferença. Eu quero concluir dizendo que, nesse tempo em que as pessoas estão olhando para lá e para cá, mas nesse tempo e em todo o tempo, é tempo de confiar em Deus. Confiar significa também descansar, estar sereno. É tempo de receber o amor do nosso Pai Celestial, é tempo de declarar a palavra de Deus com fé, com alegria, com amor. É tempo de desfrutarmos da salvação. Porque aquele que começou uma obra na minha vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, nas nossas vidas, Ele vai completá-la. Ele vai concluí-la. Meu irmão, eu gostaria que você ficasse com esse pensamento no seu coração. Jesus Cristo não veio para nos condenar. Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Eu gostaria que você entendesse que ninguém consegue arrebatar você, arrancar você das mãos de Cristo Jesus. Entenda isso. Entenda isso. Viva esta vida cristã abundante. Desfrute com alegria. Uau! Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom